Programa Imagine. Oferecimento Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. RV Mais Saúde, o cartão que leva saúde para você e sua família. Olá, está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine aqui na sua casa, para que assim como Deus tem ministrado no nosso coração, ali no nosso templo, você, neste momento, também possa receber algo vindo dos céus. E nesta edição você vai acompanhar o derramar da Palavra de Deus na sua vida. Teremos, é claro, aquele tempo de oração e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Igreja Batista Imagine. Eu tenho certeza que há algo reservado dos céus para a sua vida neste momento. 2025 é um ano de milagres. Esta palavra o Senhor nos entregou para que pudéssemos experimentar de tudo que Ele reservou para nós neste ano. E nós já estamos nos aproximando para o fim do ano e se você ainda não experimentou o milagre de Deus, nós estamos aqui para declarar que ainda em 2025 você pode experimentar os milagres de Deus. Porque quando nós ouvimos, quando nós nos atentamos e obedecemos aquilo que Deus tem, Ele é quem faz em nossas vidas e em nossos corações. Então, se você crer e confiar, os milagres ainda te alcançarão. E no último final de semana, nós tivemos mais uma edição do Encontro com Deus, onde vidas foram mergulhadas com intensidade em um momento separado para ouvir e entender aquilo que Deus tinha para cada uma daquelas vidas. A última edição do Encontro com Deus de 2025 já está agendada. Será na primeira semana de dezembro e você que está nos acompanhando também pode participar. Você vai ver agora como foi o último final de semana e já crie expectativas no seu coração para que você também viva um encontro com Deus. Tenta laços, embaraços pra te vergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Ei, Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Que encontro! Nossa, não pense você que você é líder, que você é pastor, que você não precisa passar por esse encontro. Coisas que eu achei que eu não precisaria ser curada, mas Deus trouxe a lembrança e me curou. Então, eu nunca quis ter filhos por conta de coisas que aconteceram com a minha mãe e eu não tinha esse conhecimento. E hoje eu saio daqui curada, com vontade de construir família, com vontade de ter filhos e a minha geração vai vir curada, porque eu estou curada em nome de Jesus. Imagine! Uma igreja para servir a pastor! Só você que crê, levanta a sua mão. Deus tem operado aqui neste lugar. E é por isso que Ele também quer se manifestar na sua casa e na sua vida. Milagres não são só poder de Deus, mas são obediência, fé, constância diante do Senhor. E aquilo que Deus tem e reservou para a sua vida está disponível. Abra o seu coração, se atente ao que Deus tem e experimente o melhor de Deus ainda neste ano. Assim como você está ouvindo aqui neste programa, você precisa entender que milagres sem arrependimento
não passa de desperdício. É por isso que a sua vida, que o seu coração, que os seus atos precisam se voltar ao Senhor. E neste momento, você está convidado para abrir o seu coração, para abrir os seus ouvidos espirituais e para permitir que a palavra de Deus fale a sua vida e entre no seu coração. Então nós vamos juntos ouvir a palavra do nosso Deus através da vida do pastor Walter Procópio. Em 2025, ainda viveremos milagres. Você crê nisso? Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 10, e eu quero meditar com você nesse texto. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 10. E não é apenas uma mensagem aleatória, mas é uma forma também de discipular você, de fazer você enxergar esse novo tempo, de fazer você entender o que Deus está fazendo na nossa vida e de gerar fé, para que você possa sair daqui hoje crendo, Deus ainda pode fazer. Deus está fazendo, mas Ele ainda pode fazer mais. Eu não sei você, mas eu quero mais. Uma das canções da nossa casa, ela fala sobre isso. Deus ainda tem mais. Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 10. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. O escritor de Hebreus capítulo 3, versos 7 e 10, ele está lembrando do povo de Israel, e ele está trazendo um texto que o salmista já fez esse apontamento. E por que ele está lembrando da nação de Israel? Porque a nação de Israel, durante a peregrinação do deserto, 40 anos, foi a geração, foi o povo que mais viu milagres acontecer. E o que é interessante, que eu e você precisamos entender, isso aqui vale para todos, e eu falo debaixo de muito temor. Todas as vezes que Deus está realizando algo, Deus espera de nós uma resposta. Irmãos, Deus não está à toa fazendo coisas aleatórias. O que Deus faz tem um propósito, não só uma resposta imediata. Quando Deus responde, por exemplo, trazendo uma provisão na sua vida, Deus não está apenas trazendo um sustento. Deus está trabalhando em você para que Ele possa fazer mais. Eu poderia citar vários exemplos para você. Vamos pegar um simples para você entender. Elias profetiza e Deus fecha os céus e não há chuva sobre Israel. Então Deus dá ordem para ele ir para o ribeiro de Querite. Ele fica ali e Deus diz assim: permaneça ali, eu dei ordem aos corvos para te alimentar. E durante vários dias ele fica ali e pássaros estão trazendo comida para ele. Os pássaros estão trazendo provisão para ele. A gente pode olhar para isso e ver como Deus foi fiel com o profeta, como que Deus foi fiel com ele. Mas eu não sei você, mas eu tento imaginar todos os dias, você saber que para você se alimentar, você comer, Deus precisa dar ordem a pássaros para que Ele coloque o alimento diante de você. Irmãos, isso é algo sobrenatural. Não só ter a provisão chegando, mas isso vai nos trabalhando para o lado de dentro. Isso nos faz ficarmos mais dependentes de Deus. E Elias é treinado nesse momento, porque mais à frente Elias vai estar diante de momentos onde a dependência de Deus é muito importante. E um dos momentos é quando ele chega diante de uma viúva. Ela não tem o que comer, ela só tem o que fazer para uma refeição. Mas ele dá a ordem dizendo para ela: faça primeiro para mim, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Mais à frente ele vai estar diante de uma criança, um menino, filho dessa viúva que o recebeu morto diante dele. Mas aquele que foi treinado por corvos agora tem fé para levantar um menino morto.
Talvez você ainda não entendeu, mas vai entender até o final o que Deus já está fazendo na sua vida. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus sempre, quando faz algo na nossa vida, Ele não responde só algo imediato, mas Ele nos prepara para algo maior. Vocês estão entendendo isso? Eu vou repetir, todas as vezes que Deus faz algo na minha e na sua vida, Deus não está apenas respondendo uma necessidade, Deus está nos preparando para algo maior. Ei, esse novo tempo nosso, não é Deus respondendo a necessidade dessa casa. Essa nova casa não é apenas Deus respondendo a necessidade de uma igreja onde o local ficou pequeno, não. Tudo que nós estamos experimentando é Deus nos preparando. Sabe para quê? Porque o que vem depois é maior do que aquilo que nós estamos vivendo agora. É Deus nos preparando e dizendo: aprenda a depender de mim. O que vocês estão vivendo, vocês não conseguiam enxergar isso quando vocês estavam lá no início, mas agora já se tornou uma realidade. Então deixa eu dizer algo para você. O que você vai ouvir nos próximos meses a respeito do futuro dessa casa, você é indesculpável de não acreditar no que está chegando. Porque o que nós já estamos vivendo era inacreditável lá atrás. E aí o texto vem dizendo: vocês experimentaram, Israel experimentou, mas Israel não conheceu os caminhos do Senhor. Eles experimentaram os feitos de Deus, mas eles não entraram no propósito de Deus. Israel experimentou os feitos, mas Israel não entrou no propósito. Você precisa hoje fazer uma escolha. Você é da turma que só vai experimentar os feitos? Porque quando Jesus estava no deserto e tinha uma multidão com Ele, nós vamos ver que aquela multidão estava faminta. Jesus vai multiplicar o pão, Jesus vai multiplicar o peixe. Aquela multidão comeu do pão e do peixe até se fartar. Mas aquela multidão não entrou no propósito. Eu não quero que você apenas experimente o que Deus está fazendo. Eu quero que você entre no propósito do que Deus está fazendo. Porque se nós apenas experimentarmos, nós vamos comer do pão e vamos comer do peixe que foi multiplicado. Você imagina poder fazer parte daquele grupo de pessoas, daquelas milhares de pessoas dizendo assim: eu comi o pão e o peixe que foi multiplicado. Eles poderiam chegar diante de mim e falar: pastor Walter, eu comi o pão e o peixe. Sabe essa passagem que você tanto prega? Eu tive lá, eu comi do pão, eu comi do peixe. Eu ia falar: uau! Mas eu ia perguntar para ele: no outro dia você teve fome? Mas quem entra no propósito, ele não só come o pão e come o peixe, ele participa do milagre. Sabe qual que é a diferença dos discípulos daquela multidão? Os discípulos também comeram do pão e comeram do pão e também comeram do peixe. Mas os discípulos poderiam dizer aquilo que aquela multidão não experimentou: eu não só comi, eu vi e aprendi como fazer esse milagre novamente. Entrar no propósito é mais precioso do que fazer os feitos. Se eu te fizer uma pergunta simples, lendo todo o Velho Testamento, de todos aqueles que andaram no deserto, você consegue falar de qual o nome de 10 pessoas que estavam naquela multidão que viram aqueles milagres? Sabe por quê? Porque o nome daqueles que experimentam os feitos não são lembrados, mas o nome daqueles que entram no propósito são lembrados. Um dos primeiros nomes talvez que você lembrou foi de Moisés, e o salmista diz: o povo experimentaram dos feitos, mas Moisés conheceu o meu caminho, conheceu o meu propósito. E aqui está a chave para essa mensagem de hoje. Milagres não são apenas manifestações de poder, mas milagres são convites divinos à obediência, à intimidade e a uma fé verdadeira. Irmãos, ver milagres não basta. Nós precisamos responder a esses milagres com corações quebrantados e vidas transformadas.
Terça-feira nós entramos nos últimos 100 dias do ano. E esses 100 dias são proféticos. Porque como igreja nós vamos declarar que 2025, o ano dos milagres, nós ainda viveremos nesses últimos 100 dias, milagres do Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão jejuar, aqueles que vão, meus irmãos, clamar por milagres ainda maiores. Nós já temos a palavra para o ano de 2026. E tudo aquilo que Deus fez até aqui, o que Deus vai fazer nesses 100 dias, vai nos preparar para aquilo que vamos viver em 2026. Nós já temos essa palavra, nós já carregamos. E eu já estou preparando o seu coração para aquilo que vamos viver em 2026. O jejum de 100 dias é a forma dessa igreja dizer: Senhor, nós não queremos só o que Tu podes fazer. Ei, irmão, nós não estamos jejuando para entrar em uma casa nova. Nós já vamos entrar. Fala com o teu irmão: Deus já fez. E está aí para quem quiser ver. Deus já fez. Mas nós queremos jejuar para dizer sim. Nós queremos andar contigo. Nós queremos conhecer os teus caminhos. Nós não queremos apenas viver os teus milagres. Nós queremos teu Senhor. Porque não adianta estarmos em uma casa tão bonita, todo mundo que vê vai falar: cara, é milagre, se ele não estiver naquela casa. Nós vamos jejuar também para dizer para ele: Senhor, nós queremos o Senhor, queremos os teus caminhos. Deixa eu te ensinar 3 verdades aqui hoje. Primeiro, o perigo de ver os feitos e ignorar os caminhos. Hebreus 3, 9 e 10. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. E o texto está dizendo que Israel viu o que Deus fez. E porque eles viram o que Deus fez, e porque eles desfrutaram do que Deus fez, o texto continua. Agora Deus dizendo: por isso fiquei irado contra aquela geração, e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram o meu caminho. Sabe qual que é o temor do meu coração? É Deus se irar conosco. Pastor, mas por que Deus vai se irar conosco? Porque nós celebramos o aniversário de Uberlândia, dia 31. E dentro de toda a história de Uberlândia, nunca foi feito o que Deus está fazendo com essa casa. Então isso nos dá uma obrigação de também respondermos aos benefícios do Senhor. De não apenas desfrutar do que Deus está fazendo, de não apenas desfrutar daquilo que Deus está entregando, mas de dizer: Deus, pode contar comigo. Eu não quero apenas os teus feitos, eu quero viver o teu propósito, porque o que Deus está entregando para essa casa não é só para essa casa. Não pode ficar só aqui, precisa ser compartilhado, precisa ser derramado, tem que ser espalhado. Ou seja, Deus não está fazendo só para nós. Deus está nos dando algo grande, sim, mas Deus está dizendo assim: eu estou dando uma grande responsabilidade para vocês também. O que Hebreus está dizendo é: Israel não era ignorante sobre os feitos de Deus. E por que Israel não era ignorante? Porque Israel viu. Eu digo para você: a Imagine não é ignorante sobre os feitos de Deus. Como é bom saber que a palavra de Deus está disponível e que ela sempre fala aos nossos corações. Eu sei que Deus está falando com você e você também pode falar com Deus. Então esse é o momento onde juntos nós apresentamos os nossos alvos, os nossos objetivos ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para responder, crendo que Ele fará um milagre para as nossas vidas. Então vamos juntos orar
com a pastora Eliane Procópio. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Eu quero deixar uma palavra em seu coração que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 26 e 27, o texto diz: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? A palavra do Senhor nos diz que não existe nada impossível que Deus possa fazer. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Você crê que o ano de 2025 o Senhor ainda pode fazer milagres? Eu creio que este ano é um ano que o Senhor ainda pode fazer milagres. O livro de Provérbios, capítulo 18, nos diz sobre o poder das palavras, que ela tem esse poder tanto de produzir bênção como também maldição, produzir morte, mas também produzir a vida. E o texto continua dizendo no livro de Provérbios: aquele que há bem administrar, aquele que faz bem uso desta palavra, comerá do fruto. Então você está comigo? Se você consegue liberar palavras de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, você comerá do fruto. Mas o texto também está dizendo: se você libera palavras de maldições, você também comerá do fruto. Mas, como diz o texto bíblico, hoje o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. E eu quero, nessa manhã, nesse dia, orar por você, pela bênção do Senhor, porque eu creio que você está escolhendo a bênção e que você vai liberar os céus para a terra, que você vai liberar os milagres do Senhor, aqueles que Ele já liberou no próprio coração de Deus. Amém? Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Quero profetizar milagres na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus, que não há impossível para o Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Muitas coisas são impossíveis para o homem, mas para o Senhor nada é impossível. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que milagres, meus irmãos, irão viver ainda no ano de 2025. 2025 ainda é um ano de milagres. Nós podemos ainda viver milagres. Pai, não há causa impossível para o Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos a sua bênção, o seu favor, a sua graça sobre esta casa, sobre esta família. Ah, Deus, se há uma enfermidade, se há uma causa difícil, agora que haja uma intervenção do céu, que esses irmãos possam comer desta palavra liberada, que eles estão liberando, uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero sobre eles a sua graça, o seu favor, e que os céus possam dizer o sim e o amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos voltar à origem, nós queremos voltar à origem para o qual o Senhor nos chamou. Nós somos filhas, nós somos filhas, e Deus está nos chamando para um novo nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Nós fomos criados para governar. Eu sei que Deus está falando ao seu coração e que neste momento você teve a oportunidade também de falar com Ele. E aqui, neste lugar, em todos os encontros que nós temos, sejam em cultos, em eventos, através dos nossos GIs,
Em cada momento aqui nesta casa, Deus tem falado aos nossos corações. E você tem essa oportunidade de experimentar a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E aqui na Igreja Batista Imagine existe uma agenda completa para que você receba o melhor de Deus. Agora, no dia 5 de outubro, vai acontecer a inauguração do nosso novo templo. Um espaço para 4.000 pessoas, para que você receba o melhor do Senhor. Nós estamos aqui no Complexo Imagine e você é nosso convidado para participar deste evento da inauguração da nossa nova casa. E nos dias 24 e 25 de outubro acontece aqui nesta casa 2 conferências, para homens e para mulheres. Nós já temos inúmeros convidados confirmados que estarão aqui conosco, ministrando e derramando sobre as nossas vidas. Você que está nos acompanhando pode e deve vir participar. Todas as inscrições estão disponíveis em nosso aplicativo e você nos encontra como Imagine Church. Qualquer dúvida ou informação em qualquer um dos nossos cultos, você também será informado. Então, nesses dias 24 e 25 de outubro, você já tem uma agenda marcada aqui nesta casa. E nós somos uma igreja que não para. Todos os dias nós nos encontramos aqui e você é nosso convidado. No domingo em 3 horários, às 9 da manhã, às 18 e às 20h30. Às 9 da manhã temos culto especial para a melhor idade e às 18 horas, culto especial para os adolescentes. Na segunda-feira, nós temos um encontro às 6 da manhã com os homens, a oração dos homens. Você, homem, pode vir participar e abençoar a sua família e a sua semana. E na segunda, ainda às 19h30, temos culto em inglês. Na terça-feira é o dia do culto fé, às 19h30. Quarta-feira temos culto à tarde, às 16 horas, culto de libertação. Quinta-feira é o culto da família, às 19h30. Sexta-feira temos 2 encontros, às 19h30, que é o culto renovo, e às 20 horas, culto Nesher. E no sábado, para toda a juventude, acontece o hype a partir das 19 horas. E nos cultos de domingo e terça-feira, também temos culto Kids, para crianças de 3 a 13 anos. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, no número 1991, no Granville, aqui no Complexo Imagine. Em todos os horários, você é nosso convidado. E nós já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e eu quero encontrar com você em um dos nossos cultos presenciais. Anote o nosso endereço e venha participar com toda a sua família. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Programa Imagine. Oferecimento Rede Valorize. A rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Com o cartão RV Mais Saúde, você garante descontos em médicos, exames, dentistas, lazer, alimentação e muito mais. Adquira o seu e comece a economizar ainda hoje. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia, uma empresa de locação de móveis para decoração, a maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34 99991 0072.